vocês, queridos alunos. Vamos lá dar continuidade às nossas aulas virtuais. Já estamos no terceiro mês e nós devemos ter segurança e confiança de que tudo isso vai passar. Então, nós vamos começar a trabalhar esse mês, certo? Nós vamos estudar orações subordinadas adjetivas. Vamos dar continuidade ao estudo das orações subordinadas. Vocês vão ver que as orações subordinadas adjetivas, elas são bem tranquilas, bem fáceis de aprender, tá bom? Não tem aquela quantidade enorme de classificação como teve as orações subordinadas substantivas. Então, vamos lá. Localize logo aí no livro de gramática de vocês o capítulo 4, certo? Da página 74 a 82. Vamos lá? Então, as orações subordinadas adjetivas que nós vamos estudar hoje, nós vamos primeiro entender o conceito dessas orações. Depois, nós vamos entender a classificação, como elas estão classificadas, que só são duas maneiras de classificar, que são as restritivas e as explicativas. E depois, nós vamos aprender o que são orações adjetivas reduzidas. Tudo bem? Então, vamos lá. Hoje vai ser bastante tranquilo. Vamos entender. Primeiro, vamos acordar. Nada de ficar aí igual o Garfield, com sono, né? Sonolento, só pestanejando, tá bom? Então, nós vamos entender o que seria as orações subordinadas adjetivas. Primeira coisa, se a palavra adjetiva refere ao adjetivo, então isso quer dizer que vai dar a qualidade, a característica a um termo anterior, tá bom? Então, exerce a função de adjunto adnominal de algum termo da oração principal. Lembrando, as orações subordinadas são aquelas que nós temos a oração principal e nós temos a oração subordinada. Na oração subordinada, ela sempre vai ser introduzida ou por um pronome relativo ou por uma conjunção. Lembrando que no caso das orações subordinadas adjetivas, essas orações, as orações subordinadas, elas vão ter a função de adjunto adnominal. Isso quer dizer que é aquilo que está dando uma característica ao termo anterior ou à oração principal. Tudo bem até aqui? Lembre de outra coisa. A oração subordinada adjetiva, ela sempre vai ser introduzida por um pronome relativo, qual que foi o que nós estudamos no mês passado, no mês de junho. Lembre-se, nós estamos falando das orações subordinadas adjetivas sem ser as reduzidas, tá bom? As orações reduzidas já é um pouquinho diferente. Então, vamos aguardar um pouquinho. Lá na frente a gente vai falar sobre essas orações reduzidas. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Podemos avançar? Vamos lá. Veja só, acredito que você já tenha jogado aí uma água gelada no seu rosto para poder acordar. Então, importante lembrar que nós podemos transformar um adjunto adnominal em uma oração subordinada adjetiva. Nós podemos transformar um adjunto adnominal em uma oração subordinada adjetiva. Tia, a gente pode fazer isso? Pode sim. Vamos entender através desse exemplo? Olha só, ele é um aluno estudioso. Estudioso aí é o adjunto adnominal, certo? Que é a característica do aluno. Eu tenho vários alunos nessa sala que são estudiosos. Na verdade, todos são estudiosos. Uns mais e outros menos, mas todos são estudiosos, graças a Deus. Então, ele é um aluno que estuda. Então, esse que estuda aí é a oração subordinada adjetiva, que substituiu
o adjunto adnominal. Tudo bem? Entenderam? Não. Vamos voltar. Presta atenção. Ele é um aluno estudioso. Então, eu peguei estudioso e transformei em uma oração. Estudioso, que é o adjunto adnominal, foi transformado em uma oração subordinada adjetiva. Ou seja, o que era uma qualidade passou a ser o quê? Um verbo, certo? Esse verbo aí, estuda, está acompanhado de um pronome relativo. Está observando? Que introduziu aí foi o pronome que. Muito bem. Conseguiu compreender? Ótimo. Vamos avançar. Olha só, vamos agora classificar as orações subordinadas adjetivas. A primeira classificação é que a oração subordinada adjetiva ela pode ser restritiva. Quando? Quando que essas orações são restritivas? Quando elas restringem ou especificam o sentido da palavra a que se refere, a qual se ligam sem marcação de pausa. O que é essa marcação de pausa? Seria a vírgula. Nesse caso aí, na escrita, liga-se ao antecedente diretamente, sem o uso de vírgula. Então, não há o uso da vírgula para especificar. Nesse caso aí, das orações subordinadas restritivas, certo? Então, professora, não consegui entender. Vamos entender lá no exemplo, tudo bem? Vamos lá. Um exemplo. A plateia aplaudiu o cantor que foi premiado. Observe que nós temos a primeira coisa que nós devemos fazer, identificar os verbos. Quais são os verbos aí? Aplaudiu e foi. Nesse caso aí de aplaudiu, nós temos a oração principal. A plateia aplaudiu o cantor. Que foi premiado, observa que a primeira dica que foi dada é que a oração subordinada adjetiva inicia sempre com um pronome relativo. Nesse caso aí, nós temos o pronome que foi premiado. Nesse caso, nós temos uma especificação de qual tipo de cantor que a plateia aplaudiu. Não foi qualquer tipo, foi apenas o cantor que foi premiado, certo? Então, observe que a plateia não aplaudiu qualquer cantor, mas sim o que foi premiado. Tudo bem até aqui? Conseguiu entender a questão da oração subordinada adjetiva restritiva? Se você ainda não conseguiu entender, vai lá no PV do WhatsApp e me chama e tira a tua dúvida, tá bom? Fico aguardando. Classificação quanto às orações subordinadas adjetivas explicativas. As orações subordinadas adjetivas explicativas são aquelas que, quando apenas acrescentam a qualidade à palavra a que se referem, esclarecendo um pouco mais, ou seja, o sentido dessa palavra ela vai ser mais explicado, certo? Então, o termo anterior ele passa a ser melhor explicado. Isso ele não vai restringir e nem vai especificar o termo anterior. Lembre-se que nesse caso, nesse tipo de oração subordinada adjetiva, há sim a presença da vírgula. É obrigatório a presença da vírgula. Ah, professora, então quer dizer que na restritiva não tem vírgula. Isso. Na explicativa, o uso obrigatório da vírgula. Tudo bem? Ótimo, perfeito. Vamos entender através agora do exemplo. Esses alunos que são do segundo ano representarão o colégio. Nós temos aí, esses alunos representarão o colégio, a oração principal, que estão no segundo ano,
a oração subordinada adjetiva explicativa. Por quê? Porque está explicando o termo alunos, perdão, que não são todos os alunos da escola, certo? Somente os do segundo ano. Observe que há uma explicação, um esclarecimento sobre o termo a que se refere. E esse termo está o quê? Entre vírgulas. Tudo bem? Essa oração ela vai estar entre vírgulas. Por isso que nós temos aí uma oração subordinada adjetiva explicativa. Observe um detalhe importantíssimo. A oração subordinada adjetiva sempre inicia por um pronome relativo. Qual foi o pronome relativo usado aí? O pronome que. Tudo bem? Vamos agora conhecer as orações subordinadas adjetivas reduzidas. Hora de exercitar. Clica em tarefas de casa e lembre-se, fique em casa. Permaneça em casa para que a gente possa ter saúde. Tudo bem? Beijos em todos, muitos abraços. Que Deus abençoe cada um de vocês. Estou morrendo de saudades. Tchau e até a próxima.